A luta é na vertical, não é na horizontal. Então, o que acontece hoje em dia em nosso mundo é que as pessoas estão muito concentradas nas coisas do mundo e pelas coisas do mundo. As pessoas fazem tudo pensando em retribuição material. As pessoas não enxergam nada por trás daquilo que elas fazem. Elas não pensam em adquirir experiência, no quanto elas estão crescendo numa determinada situação. Elas não conseguem perceber a substância que recheia, né? Que preenche todas essas cascas. As pessoas estão vivendo pelas cascas, nas cascas, né? Nas, pelas e para as cascas. E daí elas acabam perdendo absolutamente tudo, né? Elas perdem o mais importante, o que dá vida às coisas. Eu fico pasmo, né? Depois que a pessoa começa a enxergar a fundo a realidade, ela percebe que várias dessas lutas, né, desses embates, são embates que não têm sentido, né? Pegue, por exemplo, né, essa questão do reajuste salarial de várias categorias de trabalhadores. É claro que a gente percebe que o custo de vida vem aumentando, né, cada vez mais, o poder de compra vem diminuindo, a situação, as nossas vidas, né, que deveriam estar mais tranquilas, né, serem mais reflexivas, contemplativas, com significado, né, elas deveriam estar caminhando nesse sentido, graças a toda essa IA, né, tecnologias e tudo mais, mas, no entanto, não é essa a coisa que eu observo, né? Eu vejo as pessoas cada vez mais enlouquecendo, ficando doente, entrando em conflitos, tendo uma vida cada vez mais vazia. E daí, por outro lado, também, eu vejo muito dessas lutas, né, essas mobilizações para os trabalhadores conseguirem os seus reajustes, né? Não estamos falando nem em aumento salarial, ganho salarial, estamos falando em repor apenas a perda do poder de compra dos últimos anos. E daí eu venho percebendo que, assim, qualquer que seja a pessoa que esteja no governo, né? Qualquer a pessoa que seja o líder, né? A pessoa que esteja conduzindo o processo, qualquer que seja o chefe, a pessoa não consegue fazer nada muito além, né? Além ou aquém das diretrizes gerais dessa lógica sistêmica. Então, por exemplo, né? Você vê lutas acirradas, né? Um desgaste enorme de várias categorias, né? Profissionais lutando para terem um reajuste salarial e geralmente não conseguem, ou se conseguem alguma coisa e depois, nos próximos anos, sempre os governantes, né, os chefes falam que não vai ser possível dar no outro ano, porque, veja, isso vai estourar a meta fiscal, etc, etc. E daí eu concluí que, na verdade, né, as pessoas, né, elas estão lutando a luta errada, né? Dentro desse sistema econômico pautado pelo crescimento econômico, um crescimento cada vez maior, né? Se no outro ano eu lucrei 50, nesse eu tenho que lucrar 60, senão eu vou ser extinto nesse sistema, né? É isso que a gente vê, né? As empresas mais agressivas, né? Que mais agridem, né? De forma extremamente maquiada e sofisticada as outras empresas, a sociedade,
o bioma inteiro terrestre, são aquelas que conseguem se manter mais tempo no jogo. Enquanto muitas, não todas, mas muitas das que fazem as coisas seguindo princípios, acabam saindo do jogo, né? E daí, é claro, existem exceções, mas isso ocorre justamente porque o jogo, né, o framework, as regras do jogo, o sistema que domina tudo hoje em dia, seja no setor privado ou no setor público, seja na mentalidade da esquerda ou da direita, seja em qualquer polo dessas bipolaridades que existem por aí, o que vigora hoje em dia é o crescimento econômico, é a orientação para a matéria, para as coisas do mundo, para o imediatismo. Num sistema desse tipo, realmente não há condição de dar uma vida digna para as pessoas. Não existe dinheiro disponível, né? Você não vai conseguir jamais fazer com que os trabalhadores tenham o seu poder de compra restabelecido aos moldes que tinham há 30, 40, 50 anos atrás, né? Por um curto período de tempo a gente viu no mundo, né, numa parte do mundo, né, no mundo ocidental, lá para o norte, um certo desenvolvimento, né, um certo bem-estar para uma parcela diminuta da humanidade. Mas a gente viu isso. E hoje a gente está vendo que isso não se manteve, né? E a gente está percebendo também que está tudo se fragmentando. E o mais trágico dessa história é que as pessoas que estão em desvantagem nesse jogo, que é a grande maioria da humanidade, mas todos são miseráveis, né? Até os poderosos são, mas as pessoas não estão percebendo que elas não deveriam estar lutando para conseguir ter o seu quinhão dentro dos moldes desse sistema, né? Isso não é possível, né? Pode chegar o governo mais progressista do mundo propondo uma transformação radical, ele vai estar sujeito a todas as engrenagens sistêmicas. Ele não consegue atuar fora disso. Logo, ele deve obedecer aos ditames supremos do sistema. Então, todos os ganhos, né, tudo que algum governo que queira um mundo melhor consegue fazer, o máximo que consegue fazer é distribuir algumas migalhas a mais, é fazer algumas coisinhas, né, que dá uma sensação de progresso para as pessoas que estão muito focados apenas nas coisas do mundo. Mas para quem vê toda essa pirâmide, né, esse ciclo involutivo-evolutivo, todas as possibilidades da humanidade, de uma futura humanidade, que vê a fundo a realidade das coisas, quem vê dessa maneira percebe que esse jogo é muito pequeno, é muito miserável, é muito limitado e ele é limitante, né? Não adianta, assim, a gente teve, recentemente houve um aumento de 9%, né, para os servidores públicos, né, do Executivo Federal. E, assim, acreditava-se que daí teriam-se reajustes contínuos, né, com o novo governo, mas o que começa a ser percebido é que agora já não tem mais dinheiro, né, no orçamento para cobrir as perdas salariais, né? E assim, não é uma questão de, digamos assim, quem está no poder. Isso pode mudar um pouquinho as coisas. Mas quem realmente sempre ditou o jogo foi essa lógica econômica. Então não adianta você tentar lutar para conseguir algo justo dentro de um sistema que ele é naturalmente injusto com as coisas. Não adianta a gente querer batalhar, né, para ter condições de vida boa dentro de um sistema, né, de um framework, de uma mentalidade global que visa a exploração total dos recursos do nosso planeta, né,
que visa a imbecilização do ser humano, que visa a objetificação da natureza, dos seres humanos e de qualquer coisa que vá além, né? Hoje em dia, coisas como palavras como espírito, né, Deus, né, transcendência, foram coisas capturadas pelo intelecto em algumas ocasiões. Deus virou um tópico de estudo de um setor, de um dos vários dezenas ou centenas de setores acadêmicos, né? Certas coisas não podem ser faladas aqui, ó, é para ser falado lá. Cada coisa deve ser falada no seu cantinho. Tudo está fragmentado, nada está integrado. Integração, a gente só percebe, né, a palavra integração e tal nessas palestras motivacionais ou esses coaches, né, que dão um monte de coisa, propõem um monte de coisa para você melhorar a vida, só que no fundo eles não entendem nada daquilo, não vivem nada e estão nesse delírio, né? Um delírio coletivo. Hoje em dia a gente vê que as coisas mais importantes são vistas como, no máximo, na melhor das hipóteses, como um tópico de estudo. E daí, quando alguém começa a permear todas as coisas do relativo com o absoluto, as pessoas começam a falar, opa, isso não pode ser feito. Esse sujeito está fazendo uma besteira, isso é ridículo, tal. Começam a fofocar uma com as outras, começam a não saber lidar com ser assim, começam a até se sentirem ameaçadas com esse tipo de movimento. Por quê? Porque é justamente isso que precisa ser feito para a cura, né, da humanidade, a cura de uma doença que já nos acompanha há muito tempo. Só que para haver essa cura, a pessoa precisa reconhecer antes que está doente. Então, para a gente lutar para que a gente consiga ter uma vida mais plena, né, menos miserável, né, contando migalhas, prostituindo o espírito a todo momento para conseguir garantir que a gente ganhe um pouco mais de migalhas, né, migalhas de todos os tipos, né? Para isso, a pessoa precisa fazer um monte de coisa que está afogando mais. O que precisa ser feito hoje em dia é ousadia, exige ousadia e inteligência. A pessoa precisa fazer algo que não é esperado pelos outros, não porque ela queira ser diferente, né, do contra, mas isso deve ser uma consequência de seguir o seu impulso interior. Então, a pessoa precisa seguir a sua consciência e não ter medo, né, de defender os princípios que ela percebe já claramente como imprescindíveis para a elevação da humanidade, e ela precisa colocar isso no mundo, em pauta, de alguma forma, nem com seu silêncio, né, com o seu desaparecimento de certos espaços, com sua atitude mais incisiva diante de pessoas. A pessoa precisa fazer alguma coisa, ela precisa agir, né? Não reagir às coisas do mundo, às pressões, mas agir pautado pela sua consciência. E isso vai trazer consequências. Mas se a pessoa permanecer firme como uma rocha nesses princípios universais e dinâmica, de forma verdadeira dinâmica interiormente, diante de tudo o que acontece exteriormente, daí a pessoa vai conseguir ir superando barreiras antes julgadas insuperáveis. A recompensa é interior. A recompensa é você chegar num estado de compreensão mais profunda, de respeito de outros perante você. Mesmo o seu inimigo vai te respeitar mais, né? Vai te respeitar se você for uma pessoa de valor. Enquanto se você continuar seguindo as vias do mundo, o outro não vai te respeitar, né? O seu inimigo vai
vai te tratar como, aparentemente vai te respeitar, mas no fundo ele não quer nem saber, né? Porque você não é visto como uma ameaça, né? Você é fraco, você não ousa fazer o diferente, você fica preso aos mexericos, você faz a teatralidade toda, né? Mesmo que em nome do bem, a pessoa que faz a teatralidade está, na verdade, muito mais a favor de forças negativas do que positivas, né? Há pessoas que complexificam muito as coisas, né? Muita verborragia burocrática, muita complexificação acadêmica, muita astúcia, né, nas conversas para conseguir anular os elementos que lhe fazem crescer, né, e colocar perto os elementos que te iludem, né, te distraem, as pessoas que são gostosinhas, agradáveis, né, porque elas estão sempre te batendo palma, né, falando, não, tudo bem. Então, as pessoas que fazem isso, elas estão se enganando, né? Elas estão fugindo de si mesmas, sem terem consciência disso. E para disfarçar, elas tentam se distrair com uma vida ilusória de confortos materiais, né? Ah, eu vou no médico, eu tenho meu grupo de chá da tarde, eu tenho um grupo onde eu falo da minha visão de mundo e a gente fica falando entre nós como a nossa visão de mundo é a melhor, sem jamais colocar isso em outros meios, porque sabe que a gente não vai conseguir lidar, né? Eu fico contando, né, os likes que eu tenho, eu fico ligando, né, fofocando com os grupos de colegas, eu faço minhas atividades aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou fazer comprinhas, eu fico lá nas redes sociais e tal. E a pessoa fica, né, nisso. Eu vou fazer isso, vou puxar o saco um pouco aqui mais, lamber a bola desse, daí eu garanto que no ano que vem eu tenho uma promoção, e daí eu posso comprar aquela coisa para mostrar para o meu vizinho. E as pessoas vão seguindo essa lógica, né? E elas têm que intensificar isso cada vez mais, porque a partir do momento que elas tirarem o pé do acelerador do crescimento exponencial material, elas vão se sentir estar morrendo, porque elas não querem de jeito nenhum acionar ou colocar o pé no acelerador espiritual, se movimentar interiormente. E esse seria a única coisa que poderia trazer uma verdadeira libertação para o indivíduo. Mas o indivíduo não foge disso, né? Como o diabo foge da cruz, né? E é triste perceber isso, porque quanto mais eu vejo, né? Eu vou lá no ambiente de trabalho, eu fico observando, escutando o que acontece. Mês após mês, ano após ano. Eu escuto as pessoas falarem, eu escuto podcasts, eu vejo filmes, documentários, eu escuto, eu presto atenção na reação das pessoas, nos gestos, nos olhares, e eu percebo que as pessoas estão enterradas numa miséria muito grande. Elas estão chumbadas na matéria. E você não consegue fazê-las sair desse lodaçal. Elas estão se chafurdando na lama. E qualquer tentativa de auxílio, a pessoa foge, né? A pessoa foge. Ela fala, não, isso é demais, é muito agressivo, tal, tem que esperar, cada um tem seu tempo, tal. Isso na melhor das hipóteses, né? E a pessoa fica adiando e adiando, né? Ela quer que o mundo fique maravilhoso, quer que sua vida fique maravilhosa, com o mínimo de esforço, né? Ela não quer se esforçar nada, ela não quer fazer nada diferente. E ela espera ter resultados diferentes, né? Já houve um grande cientista que falou que não podemos esperar resultados diferentes se aplicarmos um método, né, provindo de uma mentalidade que é a mesma. É preciso mudar o método e o método se muda com a mudança da forma mental. Quem disse isso foi Albert Einstein.
Bom, as pessoas já têm várias pistas por aí, né? Não precisa ser criado nada novo. A gente já tem todos os elementos aí para a gente conseguir se transformar. Mas é preciso abandonar, né? Deixar de ser governado pelo medo. É preciso começar a pensar de verdade, né? A pensar a fundo, um pensamento reflexivo, contemplativo no seu mais alto grau, não um pensamento baixo, intelectivo, né? Executório, né? Esse tipo de pensamento não irá levar a lugar nenhum. Então, quando eu falo pensamento, é um pensamento elevado, né? Uma intuição, não uma racionalidade. E é preciso ter esses elementos, né? Desenvolver a coragem, a inteligência e ser guiado pela bondade. Essa é a Santa Trindade, né? Que eu coloco aqui. Bondade, inteligência e coragem, né? Entendidas no seu significado, na sua acepção mais profunda. Se o ser humano tiver esses três bem desenvolvidos, começar a aplicar em vida, né? Na verdade, a vivência vai ser só uma consequência essas três pilares bem desenvolvidos, a pessoa vai se tornar invencível, né? Ela vai estar se imortalizando, não na matéria, né? Não nas coisas mundanas, mas no que ela realmente é. E isso vai começar a ser notado, reparado pelo meio, né? Mesmo que de forma muito disfarçada. E isso é o mais importante. É essa a luta que nós devemos fazer, né? Essa é a batalha que a gente tem que fazer para ter uma vida melhor. A gente tem que ir na raiz da coisa, na fonte. A gente não pode ficar mais nessas lutas miseráveis, nessas mobilizações de massa para conseguir ganhos de 1, 2, 3%, enquanto a gente está sendo corroído em todas as frentes possíveis, esperando que um dia vai dar certo, né? Não vai. Dentro desse sistema, não dá nada dá certo, né? Você se desgasta enormemente para conseguir migalhas e daí descobre que essas migalhas já não são mais nada frente à nova configuração, rumo ao desastre. Então, essas coisas, sabe? Eu acho que as pessoas estão muito, e eu me refiro às bem intencionadas, né, que querem construir um mundo melhor. As pessoas não estão percebendo que é preciso colocar o fator espírito, né? E é claro, eu não estou falando de voltar ao passado, rituais, igrejas, dogmatismo, mas estou falando em colocar um elemento transcendente para permear todas as atividades do mundo, sejam elas profissionais, negociais, acadêmicas, afetivas, sociais, de todos os setores, em todos os saberes, a todos os momentos. Se as pessoas não colocarem isso, nada vai se sustentar. O fator que anima e sempre vai animar tudo é esse fator transcendente, é a substância das coisas. Então é isso. Era isso que eu tinha para falar hoje e a gente se vê na próxima. Certo, gente? Saudações fraternas.